dia missionário para você do tamanho da obra missionária. Lembra destes números? Junta de Missões Mundiais, presente em 5 continentes, mais de 85 países, 2.000 missionários, nossos missionários atuando nos campos. Mais 2 números para você nesta manhã. 22.500.000 reais é o valor da nossa campanha, é o projeto da nossa campanha, é o alvo da nossa campanha para este ano. 27.500.000 reais é o alvo do projeto do Plano de Adoção Missionária, o PAM. Precisamos deste recurso, 50 milhões de reais, para continuarmos a realizar esta obra missionária. Podemos sim alcançar este valor com a sua ajuda. Vamos trabalhar juntos, a poder, no nome do Senhor, para realizarmos este grande projeto. Missionários, colaboradores da JMM, Junta de Missões Mundiais, também voluntários pelo Brasil, pelo mundo afora, sejam muito bem-vindos no ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, promovendo missões entre nós. Já se inscreveu no canal do YouTube de nossa igreja? É muito fácil. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o link deste culto com outras pessoas. Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todos eles podem receber a mensagem do Senhor através do ministério desta igreja neste formato online. Contamos com você neste desafio. Tenha um dia cheio de ações missionárias. Isso é fazer missões. Portanto, neste dia, viva o poder de transformar. Felizes os que seguem a lei do Senhor. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 119, versos de 1 a 5. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o manual completo e perfeito para uma vida que agrada a Deus e que torna feliz a nossa vida. São felizes os que seguem a lei do Senhor e obedecem aos seus preceitos de todo o coração, com pleno desejo e propósito. Aqueles que o fazem de forma total por observarem os seus 2 aspectos. Não praticam o mal e andam em seus caminhos na direção apontada por Deus, nos caminhos traçados pelo conjunto de leis, estatutos, mandamentos que o Senhor nos entregou para cumprirmos fielmente à risca, como diz o verso 4, lembrando-nos também a Bíblia na primeira carta de João que os mandamentos do Senhor não são pesados. Antes são a sua providência amorosa para a nossa felicidade, como bem retrata este salmo. Então, o desejo do salmista, que deve ser o nosso também, é que suas ações sempre reflitam os decretos do Senhor. Certamente, em nossa humanidade limitada, falível, muito temos deixado a desejar em seguir esse verdadeiro guia da felicidade, assim pecando contra Deus. Para nossa alegria, em sua bondade infinita, o Senhor renova a bênção de prosseguirmos em seus caminhos, concedendo-nos a oportunidade do reconhecimento dos nossos erros e do pedido do perdão. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, preciosos são os teus mandamentos, justos e perfeitos, como justo e perfeito tu és.
Muito desejamos andar de acordo com as tuas leis, mas reconhecemos que há momentos em que falhamos. Por isso, nesta hora de culto, estamos diante de ti, pedindo o teu perdão, confessando os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a viver de acordo com os teus ensinamentos, para a glória do teu nome e nossa felicidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Meu nome é Wagner. Meu nome é Marcela. Nós somos a família Gonçalves. E missão para nós é a convocação do Mestre. A partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a fazer parte do seu plano redentor. Como Paulo diz em 1 Coríntios 9,16. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Fomos abençoados por alguém que cumpriu essa ordenança. Agora também podemos ter o privilégio de abençoar outras vidas. Amém? Se for sair, use máscara. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. É poder, Jesus é poder. Em 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 13, lemos estas palavras: 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão.
e a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém, ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor e disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Seu desejo é uma ordem. Vamos orar. Eterno, cultuamos o teu nome e adoramos-te na beleza da tua santidade. És o nosso guia, o nosso líder, a nossa inspiração. E pedimos que nesta hora o teu Espírito mesmo fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Li a história de 3 amigos que foram pescar. Eles estavam num barco, só que o barco afundou e eles acabaram se salvando e indo para uma ilha deserta. Não havia nenhuma forma de obter ajuda, nenhuma maneira de sair dali. E eles estavam, um certo dia, caminhando, tristes, cabisbaixos, caminhando pela ilha, quando de repente um deles topou com alguma coisa estranha, diferente, abaixou-se para ver, pegou, era uma lâmpada, daquelas lâmpadas da história de Aladim, e ele pegou essa lâmpada e pensou: vamos então esfregar essa lâmpada para ver se sai daqui um gênio. E começaram a esfregar, muito felizes, e de repente saiu um gênio. E o gênio apareceu e disse: o desejo de vocês é uma ordem. Cada um faça um pedido. Cada um fará um pedido então. O primeiro homem sorriu e fez o seu pedido. Diz assim: eu gostaria de estar agora na praia com a minha esposa. Puf! Foi embora, lá se foi. O segundo homem disse: eu gostaria de estar de volta ao meu escritório no centro da cidade. Puf! Lá se foi também. O gênio olhou para o terceiro homem e perguntou: e você, qual é o seu desejo? E o nosso amigo olhou em volta com muita tristeza, e aí ele disse: sem dúvida, seu gênio, é muita solidão ficar aqui sozinho. Gostaria que você trouxesse meus amigos de volta. Sim, meus amigos, o seu desejo é uma ordem. Mas às vezes eu acho que essa frase pode ser apenas uma forma polida de a gente dizer: é um prazer servi-lo. Mas no caso de Davi, nessa história que acabamos de ler, não foi apenas por educação. Este capítulo 23 de 2 Samuel é o penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel, e aqui nós temos um pormenor interessante da vida de Davi, e nós podemos resumir nossos pensamentos em 3 palavras: anseio, audácia e adoração. Anseio, audácia e adoração. Em primeiro lugar, nós temos então nessa história o anseio do rei. O anseio do rei. Onde estava Davi?
Davi estava neste momento na caverna de Adulão. Não, Adulão não era o nome de um homem, a caverna não era propriedade do senhor Adulão, não, Adulão era uma cidade, o nome de uma cidade, uma antiga cidade cananeia, e que agora que vai passar para o domínio dos israelitas. E a caverna de Adulão era espaçosa, ela cabia uns 400 homens ali dentro dela, e era utilizada por Davi como, digamos assim, um lugar de refúgio. Foi ali, por exemplo, que Davi se refugiou quando fugia de Saul, o primeiro rei de Israel, que queria matá-lo. Então, neste momento, Davi está nessa caverna, e ele tem de repente um surto de saudade, num repente de nostalgia, ele anseia beber da água de Belém, e ele diz: quem me dera, é um suspiro da parte do rei, quem me dera beber das águas de Belém. Observe que Davi não deu uma ordem para os seus auxiliares, dizendo: olha, vocês vão a Belém. Davi não lhes deu a tarefa de irem a Belém buscar água para ele. Não, ele apenas manifestou um desejo. Ele, que foi nascido e criado em Belém, certamente tinha saudades dessa boa água da sua terra. Aquela água, inclusive, lhe trazia boas recordações, trazia memórias que valia a pena preservar. Todos nós possuímos um baú precioso de memórias agradáveis assim. Quem sabe é a memória de um sorriso da vovó, do vovô. Quem sabe algum passeio que na infância fizemos com os nossos pais e que aquilo nos marcou tanto. Quem sabe um gesto carinhoso de alguém. Quem sabe uma demonstração de afeto, o recebimento de um presente, o recebimento de uma palavra amiga e impulsionadora. Nós temos os nossos baús de memória e que guardam memórias agradáveis. Davi provavelmente tinha boas memórias ligadas à água de Belém. Um pastor disse o seguinte: eu creio que Davi não disse isso, quem me dera beber da água de Belém, não disse isso como uma dica, esperando que alguém o ouvisse e arriscasse a sua vida para conseguir a água. Talvez estivesse apenas pensando em voz alta. Mas certamente Davi não fez como aquele menino que foi com a sua mãe passear num fim de semana na casa dos avós, e como de costume, antes de se deitar, o menino se ajoelhava diante da sua cama e fazia as suas orações. E lá na casa da vovó ele orou assim: querido Deus, abençoe o fulano, o cicrano, o outro, e foi colocando um monte de nomes, e por favor faça isso, e assim por diante. Quando ele já estava se dirigindo para o final da oração, ele foi falando cada vez mais alto, até chegar ao ponto de gritar, e ele disse na sua oração, terminou assim: ó Deus, por favor, me dê uma bicicleta nova no meu aniversário, amém. Aí a mãe ouviu aquilo, achou estranho e falou: meu filho, você não precisa gritar, Deus não tem dificuldade em te ouvir. Aí o menino respondeu maldosamente assim: eu sei, mãe, eu sei que Deus não tem dificuldade de ouvir, mas vovó tem. Ou seja, ele não estava orando a Deus, ele estava fazendo o pedido diretamente à sua avó. Eu duvido que Davi estivesse fazendo isso, duvido que Davi estivesse insinuando, mas esses 3 homens poderosos o ouviram e agiram.
Então eles saíram, foram a Belém com risco da própria vida, e pegaram a água e trouxeram, e entraram de novo na caverna, trazendo consigo a água que pegaram em Belém. E você pode imaginar o olhar feliz de Davi quando viu aquilo. Os três valentes agiram como se dissessem: ó rei, o seu desejo é uma ordem. Eu tenho uma pergunta para você. Será que a expressão dos nossos desejos junto a Deus é pecado? É pecado a gente dizer a Deus o que a gente gostaria de ter, ou de receber, ou de ser? Claro que não, não é pecado. Mas nossos desejos devem ser, sim, expressos a Deus, deixando sempre claro que quem bate o martelo é Ele. Ele é quem tem a palavra final. Ele é quem vai dizer: tudo bem, vou lhe atender. Ou simplesmente vai dizer: não me fales mais neste negócio, como Ele falou a Moisés. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Então, nós temos aqui nesse episódio o anseio do rei. Qual é o anseio do rei? Responda: beber da água de Belém. Em segundo lugar, nós temos a audácia dos auxiliares de Davi em correr riscos. Então, esses três valentes, esses três soldados, quando eles ouviram o rei expressar o seu anseio, tiveram a audácia de saírem correndo dali e irem até Belém. É um trajeto de uns 20 quilômetros mais ou menos, e para eles a distância não era problema. O problema era que, como diz o verso 14, a guarnição dos filisteus estava em Belém. Ou seja, Belém, a cidade natal de Davi, estava invadida pelos filisteus. Os filisteus e os israelitas, meus amigos, travaram guerras intermináveis. E você sabe quem eram os filisteus? Há controvérsias, mas a teoria mais aceita é a de que eles pertenceriam aos chamados, abre aspas, povos do mar, fecha aspas. E esses povos do mar, eles eram europeus, segundo essa teoria, europeus que migraram dali da ilha de Creta, no Mar Egeu, parte mais sul do Mar Egeu, e eles saíram dali e tentaram dominar o Egito Antigo, e foram derrotados por Ramsés III, no ano de 1175 a.C., numa batalha chamada Batalha do Delta. Eles foram derrotados. O Ramsés conseguiu engenhosamente resistir ao ataque desses, digamos, piratas, né? Imagina aquele monte de navio desembarcando na sua praia. E eles, então, perdendo essa batalha, perdendo a guerra também, eles foram mais pro lado assim, e ficaram e se acomodaram no noroeste da Palestina, da costa palestina, onde hoje é a faixa de Gaza, por ali. E tinham 5 cidades principais, e por ser 5 eram chamados de Pentateia, 5, né? Pentateia Filisteia, né? 5 cidades criaram ali e ficaram ali. Mas essa teoria que diz que eles vieram da ilha de Creta tem fundamento, porque em 2019 foram feitos testes de DNA em cretenses antigos e em filisteus, e a descoberta é que realmente há muitas semelhanças no DNA dos filisteus e dos cretenses antigos. Bom, embora conhecidos pela designação genérica de filisteus,
Eles eram, na verdade, vários povos, eram povos misturados, heterogêneos, incluindo vários grupos distintos de Caftorins, Queftins, até palavras difíceis de falar, né? Quereteus e Peleteus, segundo Archer. Então, eles chegaram para a costa da Palestina, já que não conseguiram conquistar o Egito, ficaram ali. E eles dominavam uma tecnologia que era a tecnologia do ferro, que era desconhecida na Palestina pelos cananeus e pelos israelitas e tal. E o domínio dessa tecnologia fez com que eles vencessem várias batalhas contra os israelitas. E é interessante que a influência dos filisteus na região prevalece até hoje, inclusive na conservação do nome do lugar. A palavra Palestina vem do filisteu, Filistim, né? Filistim. O árabe, inclusive, quando vai falar de Palestina, fala Falastim. O nome árabe daquele lugar é Falastim, que é uma variante de filisteu. Então eles estão lá há muito tempo. O Velho Testamento hebraico, o texto hebraico do Velho Testamento registra 286 vezes a aparição do nome filisteus. Então eles atacaram Israel o tempo todo, mas encontraram na liderança de Davi um obstáculo à altura. Eles deram muito trabalho a Israel, até que finalmente desapareceram da história quando Nabucodonosor invadiu aquela área, a área da Palestina. Nesse momento da narrativa, porém, eles estão em Belém. Eles estão dominando a cidade de Belém, eles controlam a entrada e a saída de Belém. Em Belém há um poço, e dessa água Davi quer beber. Então veja o probleminha que nós temos aqui agora. Davi diz: quem me dera beber daquela água? E os 3 valentes vão a Belém, arriscam as suas vidas, mas trazem a água até Davi. Então nós temos aqui a audácia, nós temos o anseio, temos a audácia. Agora vamos ver o ponto adoração. E para adoração eu pergunto: o que é que Davi fez com aquela água? O que é que Davi fez com aquela água? E aí nós temos a adoração de Davi. Eles trazem a água e a entregam ao filho caçula de Jessé. Davi era o filho caçula de Jessé, filho mais novo de 8 irmãos, portanto ele era o filho de número 9. Hoje em dia é moda enumerar os filhos, né? O 01, o 02, Davi era o 09. Davi, meus queridos amigos, quem quer que se dê ao trabalho de analisar um pouquinho só da Bíblia, de ler a Bíblia, nem precisa analisar, quem se der ao trabalho de ler a Bíblia vai ficar impressionado com a personalidade de Davi, como esse homem era especial, um personagem muito rico, um homem de muitas qualidades, de muita sensibilidade, era um poeta de primeira, era músico de primeira, ele fazia os próprios instrumentos, diz a Bíblia. Então, e além disso era guerreiro. Num outro momento da sua vida, no momento de aperto, ele foi ator, ele se fingiu de louco. Então Davi era aquela personagem completa, uma coisa rara num estadista como ele era também, um guerreiro invencível. Mas o que mais se destaca na sua biografia, meus queridos, é a sua piedade. O que mais se destaca na biografia de Davi era o seu relacionamento com Deus, a sua devoção pessoal a Deus
fez com que ele passasse a história com essa frase: o homem segundo o coração de Deus. Ou como diz 2 Crônicas 8,14, homem de Deus. Ou como diz 1 Crônicas 17,4, servo de Deus. Ou como, diz 2 Samuel 23,1, o suave salmista de Israel, ou o amado salmista de Israel, ou ainda o mavioso salmista de Israel, dependendo da tradução. A Bíblia de Jerusalém diz que ele era o cantor dos salmos de Israel, e a Nova Tradução na linguagem de hoje diz que ele compôs as belas canções de Israel. E compôs essas canções não para vender um CD, não para ganhar muito dinheiro, nem para ficar famoso, mas para adorar a Deus. Davi é o maior modelo de adorador que nós temos na palavra de Deus. E na caverna de Adulão, o desejo do coração do amado salmista de Israel era beber da água de Belém. Os valentes, 3 deles, provavelmente chamados Josebe-Bassebete, Eleazar e Samá, isso está em 2 Samuel 23, 8, 9 e 11, eles arriscaram a vida, 2 Samuel 23, 17, e invadiram o espaço controlado pelo inimigo filisteu. Foram lá, invadiram esse espaço e tiraram a água e a trouxeram a Davi. O ato destes guerreiros atesta a bravura da parte deles e o amor com que nutriam por seu rei. E o que é que o rei faz quando ele recebe essa água? Aqui vem o ponto mais importante. Versículo 16 diz assim: ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor. Ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor. Ou seja, se o gesto dos valentes, se o gesto dos soldados evidencia a devoção deles ao seu rei, o gesto do rei fala da sua devoção profunda ao Rei dos Reis. E eu quero lhe fazer uma pergunta, uma só. O que você está disposto a fazer pelo Senhor? O que você está disposto a fazer pelo seu Deus? Talvez sua resposta seja vaga, dizendo assim: muita coisa. Ou então, irresponsavelmente, até impensadamente, dizer: eu estou pronto a sacrificar tudo. Será? O que exatamente? Davi se absteve daquela água para oferecê-la ao Senhor. Será que você vai abrir mão de alguma coisa para entregar essa coisa ao Senhor? Seu desejo é uma ordem. O desejo de Deus é uma ordem para você? Eu quero concluir com uma história que eu achei linda quando eu li. Acho muito bonita essa história de um beduíno que vai pelo deserto e ele está morrendo de sede e de repente ele avista ao longe um lugar que parece um oásis e ele vai naquela direção. E chega lá, realmente é um oásis, tem água ali. E ele se abaixa e bebe demorada e gostosamente daquela água. E nunca antes o precioso líquido lhe parecera tão precioso como o líquido daquela fonte. O que ele faz? Bebe, e aí ele se lembra do seu rei lá no seu palácio, no palácio dele, do rei, e imaginou que o rei iria apreciar muito essa água, se ele pudesse experimentar dessa água. Então ele tomou ali mesmo a resolução
de levar consigo em seu velho cantil de couro, ele ia levar um pouco dessa água ao seu soberano. E foi o que ele fez. Quando chegou ao seu povo, ele se dirigiu imediatamente ao palácio e foi pessoalmente entregar ao rei a água maravilhosa que ele descobrira em pleno deserto. Mas ele não sabia, a velhice do cantil deu à água um sabor rançoso. E sem se dar conta disso, pois que já se acostumara ao ranço do cantil, o beduíno entrou na presença do rei e reverentemente lhe falou da água maravilhosa e lhe ofereceu do que ele havia trazido. E o rei, muito grato, o rei tomou do cantil e bebeu, dramaticamente bebeu dessa água perante os seus conselheiros, e depois que bebeu disse: mas é mesmo, você está certo, essa água é maravilhosa, eu nunca vi uma água igual a essa. O beduíno se foi embora da presença do rei, feliz como nunca antes. Os conselheiros do rei ficaram admirados com tanto entusiasmo da parte do rei, uma calorosa reação dessas, então devia ser uma água fantástica, e pediram para experimentar também, e beberam da água. Quando beberam, disseram: majestade, essa água tem um ranço de cantil velho, que coisa intragável essa água. E o rei explicou para eles: o que eu provei e achei maravilhoso não foi a água, foi o amor do súdito que a trouxe. O que eu provei e achei maravilhoso não foi a água, foi o amor do súdito que a trouxe. Meu amigo, Deus não precisa da sua água, nem do seu culto, e quer saber? Nem mesmo do seu dízimo. O que Ele quer é a qualidade do seu coração. O que Ele quer é a qualidade da sua adoração. Vamos orar. Ó Senhor, perdoa as vezes em que deixamos de adorar o Teu nome, deixamos de Te oferecer aquilo que nos custaria tanto sacrifício. Ó Senhor, abençoa a cada irmão que está acompanhando este culto. Dá a cada um a alegria de se lembrar sempre do seu Rei, em qualquer circunstância, e estar pronto a sacrificar qualquer coisa, mesmo que seja a vida, para o servir. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado a você que nos acompanhou no culto desta manhã. Que você possa ser ainda mais abençoado no culto da noite, que você convide alguém também para cultuar com você. Aproveite essa oportunidade que a internet está lhe dando para convidar outras pessoas. Nós queremos também lembrar aos irmãos a nossa oferta de missões mundiais, né? Dois domingos atrás aqui pregou, ou 3, o pastor João Marcos Barreto Soares, líder, diretor da Junta de Missões Mundiais, aquela junta que manda missionários para o mundo todo, por isso é mundiais. E ele fez um desafio, não sei se você se lembra, o desafio de cada um de nós dobrar a sua oferta. E eu quero endossar esse desafio, e convidar você a dobrar a sua oferta, né? Dê uma oferta boa para missões mundiais. E obrigado também pela sua presença hoje aqui e também à noite, e convidamos para quarta-feira às 19h30 o culto de oração. Vamos terminar orando a Deus. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de te adorar. Obrigado porque nós podemos cultuar o teu santo nome. Oramos pelos irmãos que estão internados, alguns com Covid, e nós pedimos por aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos, irmãos enlutados. Ó Deus, tem misericórdia deles também, consolando-lhes o coração. Agora pedimos que nos ajudes como sociedade a combater esse vírus mortal. Ajuda o governo a encontrar as soluções para agilizar o processo de vacinação em nossa terra. Muito obrigado por tudo e continua guardando o teu povo de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Senhor.